Senhor. Por que não me levaste, céu? Só falta agora os Aguirres, né? Voltarem, vão ver a Sheila ali também. Mais tarde vocês vão conhecer o pequenino. Com a graça de Deus. Glória a Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Perdão, primeiro é Mateus. Nós vamos ler dois textos. Primeiro texto em Mateus, depois Lucas. Mateus capítulo 23, verso 37 ao 39. Deixe sua Bíblia aberta para depois nós irmos para o segundo texto. Evangelho de Mateus 23, capítulo 23, verso 37. Encontraram? Diz assim o texto: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir com os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Agora vai lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 19, no verso 41. Lucas 19, verso 41. Diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também lançarão por terra você e a seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua presença, por estarmos aqui hoje, por esse dia, esse clima gostoso, por ter trazido o pastor Robson e sua família em paz e proteção. Muito obrigado por poder também ver a Sheila, Senhor, e o Pedro já na sua casa com o Edu. Muito obrigado. Por tudo nós te agradecemos. E agora pedimos, fala conosco, pois nos é necessário ouvir a Tua voz para continuar a caminhada. E por isso aqui estamos, por isso que oramos, esperamos e confiamos. E tudo isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como nós bem sabemos, a Bíblia é esse conjunto de livros, essa enciclopédia de 66 livros que contém nela vários gêneros literários. Todo mundo sabe disso. Há quem separe e costuma dizer que a Bíblia é ou o Novo Testamento e o Antigo de maneira generalizada, e esquece de que no Novo existem gêneros diferentes, que no Antigo existe também coisas, existem assuntos, existem gêneros extremamente diferentes. Por isso que eu nunca gostei e nunca vou gostar de referir ao Antigo Testamento como lei, porque a lei está no Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não é a lei. A lei são 5 livros dentro de 39, em outras palavras, 34 não é lei. Então não dá para falar a lei e generalizar tudo. Ali tem poéticos, ali tem proféticos, ali tem históricos, ali tem sabedoria, ali tem crônicas, ali tem histórias específicas de seres humanos, tem narrativas. E o Novo Testamento da mesma forma. Nós temos os evangelhos, nós temos cartas, nós temos revelações. E tudo isso é a Bíblia. E dentro dessa Bíblia nós também encontramos um gênero muito peculiar, que é o gênero da lamentação.
E você, é claro que se lembra, que depois do livro de Jeremias, vem o livro de Lamentações de Jeremias, que é um livro que trata do caos, da desgraça depois que a desgraça aconteceu. Na maioria das vezes a Bíblia está fazendo um alerta para que a desgraça não ocorra. Na maioria das vezes a Bíblia é um clamor para não faz isso para não acontecer aquilo. Mas no livro de Lamentações é totalmente o contrário, aconteceu. Não adianta mais prevenção, não adianta mais nada. Aquilo que os profetas anunciaram, que era o juízo de Deus, se não houvesse um retorno ao Senhor, que se não abandonassem a idolatria, se não deixassem outros deuses juntos com os deuses de Israel, que haveria uma destruição da cidade, do templo, do lugar de culto, da cidade amada de Deus que era Jerusalém. E isso aconteceu em 586. E depois, então, só restava chorar, e é o que Jeremias faz. Ele lamenta, ele chora, mas como disse, pelo leite já derramado, e não por aquilo que poderia ser evitado. E no meio dessas lamentações é muito bonito que ele está os capítulos todos, durante todo o seu livro, dizendo: poxa vida, aconteceu, que triste aconteceu, a cidade está desolada, perdemos tudo, levaram os profetas, em outras palavras, a voz de Deus não vai ser mais agora escutada, mas tem e há e existe esperança. E uma das palavras lindas que é encontrada em Lamentações de Jeremias é aquilo que virou música. Se não me falha a memória, em algum momento lá do ano 2000, eu acho que pelo menos a gravação dela, se não antes, que é aquela belíssima música, no final nós vamos cantar, que é: esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor, levantemos as nossas mãos ao Senhor, porque as suas misericórdias são sem fim, inovação a cada manhã, e muito grande a sua fidelidade. Isso é Lamentações de Jeremias. No meio do caos, do lamento, ele fala: mas tem ainda chance. É só esquadrinhar, analisar, olhar para dentro do coração e olhar para cima e receber da fidelidade de Deus, da ajuda de Deus. E aquilo que é lamento, então, ganha força para continuar. Isso é lamentação. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque é exemplo de Jeremias, no Antigo Testamento, Jesus faz alguns lamentos no seu ministério. Jesus, em algumas visitas, em alguns encontros, Jesus lamenta, Jesus sofre, Jesus chora, e tudo isso muito antes da paixão, do sofrimento. Ali foi a consumação final. Mas Jesus, antes disso, olhava para situações, para momentos, e o coração dele apertava. Ele chorava porque ele sabia que muitas pessoas daquela época que ouviram ele, tiveram uma grande oportunidade de ver face a face e não aproveitaram aquela oportunidade. Então ele lamentava. No seu rol de discípulos de 12, ele chega a dizer: infelizmente um é o diabo, está andando comigo, dorme comigo, come comigo, toma banho comigo no mar, pesca com a gente, vive com a gente, inclusive cuida do nosso dinheiro para a gente manter o barco andando. E é o diabo, falando-se, claro, de Judas. Jesus lamenta em muitos momentos. E em Jerusalém, dá a impressão que ele fez isso mais vezes. Olhando para Jerusalém, lembrando do histórico de Jerusalém, essa Jerusalém que já teve, desde o seu início, a glória do rei Davi, a sabedoria do rei Salomão, os profetas que andaram pelas ruas de Jerusalém. Meu Deus do céu, lugar abençoadíssimo. E Jesus olha para lá, no primeiro texto, caso você fechou, pula para lá comigo de novo, por favor, em Mateus
23, 37. Olha comigo o texto. Jesus lamenta, Jesus olha para Jerusalém no verso 37 e diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Primeira coisa que Jesus está dizendo é: Jerusalém, como você teve chances, mas você preferiu em todas as chances apedrejar e matar aqueles que Deus enviava para falar com você. Jerusalém, no seu currículo, na sua história, na sua cronologia, infelizmente eu tenho que dizer Jerusalém, Jerusalém, que é Jerusalém em hebraico. Você mata aquilo que Deus manda. Você não quer escutar aquilo que Deus fala. Não adianta ir em carne e osso, que você faz pior. E aí Jesus continua: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jesus usa uma figura aqui que é impressionante. Sabe por quê? Porque se não for Jesus falando isso, você atribuiria essa figura, essa metáfora a Deus como uma galinha? Eu acho que ninguém faria isso. Número 2. O Deus que a gente se relaciona, confession time não agora, é homem ou mulher? Talvez você não pensou ainda nisso, mas lá no fundinho ele é homem no seu coração, não é? Em Jesus a gente tem uma cara, né? A cara da Vintiniana, a cara do The Last Supper, o Jesus europeu, branquinho, olho claro. Em Deus não tem muito essa cara, mas se tiver, é uma mistura de Papai Noel com o Moisés do Michelangelo. É um ser assim, barbudo, né? Geralmente, cabelos brancos, de força, mão rústica, tocando a terra, como a arte tenta ilustrar para a gente. Deus no consciente coletivo é homem. Eu digo no consciente coletivo, porque o Deus que é, na verdade ele não é homem nem mulher, porque Deus não é homem, porque Deus não é gente, porque Deus não é ser matéria, Deus é ser espírito. Por isso que quando Moisés tenta mais uma definiçãozinha melhorada do que ele fala: Moisés, o lance é o seguinte: o eu sou te enviou. Sou o quê? Problema teu, meu filho. Mas Senhor, deixa eu te ver. Beleza, Moisés, vamos fazer o seguinte: eu vou te pôr num buraco, na fenda de uma rocha, para você não se machucar. E eu vou passar, e quando eu passar você vai ver as minhas costas, Moisés, porque ninguém vê minha face e fica vivo, Moisés. Moisés aceita a proposta, e quando ele passa, a Bíblia diz que ele fala: Deus compassivo, misericordioso, Senhor. Ele joga da sua boca uma série de adjetivos, como que alguém está tremendo, tipo assim. Sabe quando você fica sem palavras mesmo? Só que não é fantasma, é algo que não dá para colocar em palavras. Então, número 1, Jesus está trazendo aqui uma realidade que talvez Ele esteja colocando ou trazendo para quem ouve a sua voz um pouco do lado mãe de Deus. Porque senão Ele falava como o galo que bica os intrusos: eu queria cuidar e proteger de vocês. Poderia, aí a linguagem ficaria masculina, mas Ele prefere como a galinha. Como a galinha que põe. Olha, te dá uma lição de casa, coloca lá no seu Google: galinha, pintinho e pitbull. Você vai achar umas cenas, faz isso porque eu fiz. Você vai achar cenas de galinhas defendendo pintinhos contra cachorros. Eu ia trazer aqui, mas eu falei: não vou trazer, vou deixar de lição de casa, porque na sua cabeça funciona durante a semana. Tinha uma cena linda, uma entre muitas. Galinha defendendo pintinho doente. Olha que cena. E você vê aquele serzinho pequenininho, aquela cara terrível. Só de olhar para ele você já fica com dó, até chora de ver a cara do pintinho. E a galinha
com força, atacando um cachorro, e o cachorro indo embora. Jesus tenta dizer: olha, o meu lado feminino, o meu lado mãe, o lado de quem agasalha embaixo da asa, igual a Camila quando dobrou, Camila da mamãe. O lado feminino, o lado que acolhe, o lado materno, era assim que eu queria fazer com vocês. Eu queria abraçá-los, eu queria escondê-los, eu queria protegê-los, porque eu não sou homem, eu sou Deus. Eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou Deus. Mas dentro de mim, Deus tem uma essência feminina, pelo menos para a sua consciência compreender. E essa visão desse feminino, desse materno que eu trago aqui agora, eu queria te abraçar e cuidar de você. Mas você prefere matar quem eu mando para você. Ele segue dizendo: olha, a casa de vocês vão ficar deserta, pois eu lhes digo, vocês não me verão mais até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus termina a sua análise, a sua frase, o seu lamento, o seu choro, dizendo: infelizmente vai ter que tudo se esvaziar, vai ter que tudo se perder, vai ter que tudo sumir, vai ter que virar cidade fantasma. Porque de novo, vocês não quiseram ouvir os profetas. Porque de novo, vocês não quiseram receber o meu amor, a galinha. Então a consequência é o esvaziamento daquilo que vocês tanto honram, que é a cidade santa. Esse é o primeiro lamento. O segundo lamento, pula lá comigo para Lucas 19. E aqui Lucas dá um outro lamento. E esse lamento aqui está acontecendo ali logo depois da entrada triunfal de Jesus, a entrada que todo mundo canta Hosana, Hosana, lembra? Aquela entrada que ele pede o jumentinho, alguém traz o jumentinho e ele entra, conhecido por nós como Domingo de Ramos. E ele começa assim, o texto de Lucas: quando se aproximou, viu a cidade. Jesus chorou sobre ela. É lindo que o texto já começa dando o cenário. O cenário aqui é um cenário de lágrimas. É um cenário de alguém que está com o coração contrito. Ele chega, olha a vista e chora. E chora. Há sofrimento, há sentimento, há identificação. E aí ele solta o porquê. E diz: se você compreendesse neste dia, você também o que traz a paz, mas agora tudo isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras. Virão dias que eles te rodearão, te cercarão de todos os lados. Jesus começa nesse texto, no primeiro ele só fala sobre o esvaziamento da cidade. A cidade fica vazia. Vão sumir, vão correr, vão embora. No segundo lamento, Jesus fala: vai ter guerra. É uma operação militar. Vai haver conflito. Por isso que o uso de trincheiras. Vão sitiar vocês. Vão colocar o seu exército aqui ao redor. E a casa literalmente vai cair. E quem vai fazer isso são os seus inimigos. E se você ler a história e perceber como foi esse caos do sítio que foi feito em Jerusalém, é triste demais. Que foi o sítio que aconteceu, feito pelos romanos, com o seu cume máximo no ano 70 depois de Cristo. Pra você ter uma ideia, na Bíblia, no primeiro sítio e destruição, que foi o que eu mencionei de Jeremias, lê lá, está tudo lá, viu? Lamentações, você vai descobrir Jeremias falando assim: Deus, será que é normal uma mãe comer o próprio filho? O que ele está querendo dizer com isso? Que diante do cerco, do sítio, não tinha outra opção a não ser cozinhar sua própria criança. É o que o texto diz. Em 70, na segunda destruição, da mesma forma. Há relatos históricos de família
cozinhando os seus próprios, os seus. Há relato histórico, e eu faço questão de mencionar a história desses relatos, porque você pode falar, é algum seguidor de Deus que fez isso. Não, é um escritor que disse, olha, era normal naquela época um soldado pegar um bando de judeus e falar, hoje vocês todos aqui, ó, nós vamos abrir a barriga de vocês. Por quê? Porque ficaram falando pra gente que vocês abandonaram a casa de vocês. Estão morando na rua, é verdade? Os caras, é verdade, ninguém está em casa. Então, a gente está sabendo disso. E a gente sabe que você saiu da sua casa porque você está querendo viajar, você está querendo fugir de Jerusalém e que você engoliu todo o ouro. Então nós vamos abrir sua barriga para pegar o ouro que está aí dentro do seu estômago. Só para você entender o drama desse momento. Isso é história. Então Jesus, quando está falando dos seus inimigos vão fazer as trincheiras, vão rodear, vão cercar, ele já está prevendo o colapso de Jerusalém. E ele continua no 44 dizendo, também a lançarão por terra, você e seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra. Toda a estrutura naquela época, quando usava a pedra e a madeira para fazer um teto, por exemplo, o templo, por exemplo, o uso de pedra e de madeira, o ouro, às vezes, que era colocado na madeira, que era escorada na pedra, o ouro caía nas frestas das pedras. E ele vinha muito quente, mas as pedras eram muito juntas, e às vezes parava ali aquele caldo, aquele suco do ouro entre as pedras. Então eles queriam, o desejo de derrubar pedra sobre pedra, não era simplesmente por uma vingança. Uma vez que você derruba uma estrutura, qual que é o ponto de você derrubar pedra sobre pedra? Derrubou, por exemplo, se chegar aqui e derrubar esse teto inteiro e os pilares, o que resta do templo? Nada. Só que naquela época o ouro estava entre as pedras. Então tinha que pegar pedra sobre pedra, abrir para ainda roubar o suco, o caldo do ouro que pudesse porventura ter ecoado ali no meio. Isso só depois que a arqueologia descobre. Mas antes Jesus só fala, não vai ficar pedra sobre pedra, porque vão revirar todo esse negócio aqui. E ele dá o porquê terminando dizendo, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Irmãos e irmãs, eu morro de medo de perder tudo aquilo que Deus tem me dado. E eu não digo de maneira nenhuma que é o físico, o dinheiro, a vida, nada disso. Mas de perder o momento que Deus tem me dado. O tempo não volta. Todo mundo concorda nisso. E o tempo que Deus me dá, traz com ele as possibilidades. Traz com ele as chances. E se eu aproveito esse tempo, eu encontro com mais alegria. Se eu não aproveito esse tempo, eu jogo minha vida pela janela, porque ele não volta. Então eu fico o tempo inteiro, Senhor, me ajude a remir os meus tempos, remir o meu tempo. Ou como Moisés diria, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Ensina-me a viver com os meus dias, para não perdê-los, para eu aproveitá-los, para eu crescer com os meus dias e quando eu me tornar um ancião, eu olhar para trás e falar, vivi, combati o bom combate, guardei a fé, estou pronto para ir com o Senhor. Mas o que eu mais quero é chegar na minha velhice e falar, Senhor, claro, todo mundo fala isso, todo mundo quer viver quanto mais melhor, não é verdade? Você não fala, vou chegar aos 50 e vou pedir para Deus me levar, não. Mas eu quero chegar para Deus na minha velhice e falar, tá beleza, Senhor, olha, eu combati o bom combate, guardei a fé, eu quero me encontrar contigo. Como o Paulo dizia, aqui tá legal, mas lá vai ser melhor, então é melhor ir. Mas já que tem que ficar, fica. E se fica, fica com significado. E se ficar, fica aproveitando.
o tempo da visitação ou a oportunidade que Deus nos concedeu. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar como lição para nós, para todos nós essa noite, que nos ensina o primeiro lamento que lemos é: em nome de Jesus, não caia no risco de matar os profetas. Não caia no risco de não ouvir a voz de Deus. Não caia no risco de se tornar literalmente censor, equivocado, que julga o que é Deus e diz que não é Deus por não saber que era. Não deixe, em nome de Jesus, quando as coisas estão claras, Deus falando, mostrando. Às vezes você se depara com um texto bíblico, um ensino, alguém te confirma, você tem uma dúvida, alguém fala: não, é isso mesmo, eu vivi e tal. E às vezes existe uma dificuldade para deixar ele entrar no coração e fazer morada. Não matemos os profetas. Não matemos aqueles que o Senhor envia e fala, seja das formas que forem. E aqui eu coloco até os profetas pedras, os profetas mulas. Sabe o que eu quero dizer, né? Profeta peão não, aquele da internet que roda dançando no culto, aquele não. Mas Deus fala, Deus continuará falando. Segundo, não despreze essa declaração linda de Jesus, em aspas, mãe. Esse Jesus que declarou com todas as letras: queria abraçar vocês, queria cuidar, queria dar carinho, queria proteger. O poderoso precisa de proteção? O poderoso no seu orgulho, eu acho que não precisa de proteção. Isso daria até um provérbio. Precisa de proteção quem reconhece a sua fragilidade. A minha fragilidade. Nós somos frágeis. Nós somos recipientes que pode acabar e cair em um minuto e tudo mudar. Mudar do dia para a noite. Não perca a chance de se relacionar com esse Jesus que quer proteger. Às vezes nós nos sentimos vulneráveis, às vezes é hora de falar: Jesus, tudo que eu quero hoje é entrar debaixo das suas asas e ficar quietinho ali. Tudo que eu quero e preciso hoje, Senhor, é sair do barulho do que está ao meu redor e falar: abre suas asas, Jesus, deixa eu entrar ali e sentir o seu calor, o seu coração pulsar, porque eu preciso do Senhor. Então, no primeiro lamento, guarde essa declaração de amor e use essa declaração de amor para falar: Jesus, eu quero até ti, eu preciso ir até ti para entrar debaixo das suas asas. Terceira lição que ainda nós aprendemos no primeiro texto é a esperança do reencontro, porque ele fala: vocês não vão me ver agora, mas um dia, quando vocês disserem Baruch haba Bishem Adonai, significa bendito é o que vem em nome do Senhor. Naquele dia, quando ele se manifestar e todo joelho se dobrar e todo olho enxergará a sua presença, haverá um reencontro. Jesus está dizendo: apesar de tudo, apesar de matar os profetas, apesar dos apesares, um dia vocês vão dizer Baruch haba Bishem Adonai, bendito é o que vem. E eu tenho que te dizer que alguns vão dizer por medo, e outros vão dizer por sentimento. Porque quando a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, você não pense que isso aí é uma atitude que querendo dizer que toda a terra, todo mundo ficará bonzinho do dia para a noite, né? E vamos cair aos pés de Jesus. Não, não é esse o tom do negócio. Um dia todo joelho vai se dobrar, querendo ou não. Querendo ou não. Agora para o segundo texto, a lição que nós pegamos, quarta,
Lembre-se das lágrimas de Jesus e reconheça o momento que você está, as oportunidades que Ele te deu hoje. Essas lágrimas que fizeram dele falar: ai, se você soubesse, se você reconhecesse a oportunidade que Deus está te dando. E a primeira oportunidade que Deus está te dando, eu posso dizer hoje aqui no nosso coletivo, é liberdade. Liberdade. Infelizmente, o mau uso da liberdade é uma porta de entrada para a libertinagem. Porque ao invés de usar a liberdade para extrair dela o melhor, se acomoda nela para tirar dela o pior. Então reconheça a liberdade. Eu sou livre, você é livre. Você viu o que o Júlio falou aqui? Visitando 2 países que não pode falar o nome por questões de segurança. Eu falei para vocês aqui, dessas algumas semanas atrás, quando eu estive com um desses, que está no norte da África. Onde está? No norte da África. Ponto final. Aonde? Não me interessa. E no meio de um culto que eu estava com essa pessoa, eu tive vontade de orar com ele, eu orei com ele, chorei com ele, foi uma delícia. Para depois ouvir aquilo que eu já tinha vivido na pele quando estava no Oriente Médio, ele falando: oh, mas que saudade de estar no culto, que saudade de estar na igreja, pastor, o senhor sabe, né? Eu falei: sei, filho, sei, estava na cara. Aí todo mundo do projeto missionário da Inglaterra, nas fotos, que é legal. Você não acha uma foto dele, porque ninguém pode saber quem é, que é anônimo. Você nunca vai encontrar um Facebook para mandar uma mensagem: estou orando por você, porque é anônimo. Porque passa a vida aproveitando a oportunidade que Deus o deu. Quer viver num cenário sem liberdade, mas na sua liberdade de existência, ter decidido como o Júlio está prestes a fazer. Eu espero que vocês tenham sentido o tom da conversa. Talvez eu faça isso. Entre lá no meio da jaula com uma esposa e com um filho. Por isso que minha primeira chamada de atenção para nós, das oportunidades que Deus tem nos dado, é liberdade. A liberdade. Use a sua liberdade. Não feche o seu meio, o seu mundo e não veja a liberdade que Deus tem te dado. Já comentei isso aqui, mas uma das ações, entre muitas e muitas, que a Cecília tem, que me deixa profundamente tocado, é ela não perder chance. Cada vez que ela passa numa barraquinha dos muçulmanos lá, Jesus era muçulmano, ou Jesus está no Corão, de falar: vocês estão num país livre, vocês precisam conhecer Jesus, na cara dura em praça pública. Eu nunca tive essa loucura, ela já fez várias vezes. Aproveite a sua liberdade. Segundo, cresça nessa liberdade. Porque se você não decidir crescer nessa liberdade, a liberdade vira uma bobeira. Sabe uma herança que você não pediu? E que parece que você não estava muito interessado, mas ela veio, mas ela está aí, isso é legal. É assim que eu vejo cristianismo no mundo livre. Beleza. Ao invés de falar: não, pelo amor de Deus, vamos fazer alguma coisa, porque nós somos livres e tem alguém que não é livre. Tem muitos lá do outro lado que não gostam dessa liberdade. Eu estou nesse exato momento fazendo uma análise de um documento da Síria, de todas as desgraças que estão acontecendo lá. Recebi um informe essa semana que mais 170 pessoas foram assassinadas em um dia nessa semana. E que já existe uma corporação, bendito seja Deus, de cristãos na fronteira, recebendo-os, dando abrigo, dando comida, dando roupa e dizendo para eles: existe esperança em Deus.
Eu estou analisando esse documento porque nós vamos ter que fazer alguma coisa. Não dá para ficar só olhando o jornal e está acontecendo isso, vamos orar. Tem que ser a mais da oração. Tenho orado também, aqui eu abro meu coração para vocês, peço a sua oração por mim, para que Deus me mostre para onde nós vamos nos próximos 10 anos de igreja. Porque nós temos muita oportunidade, muita liberdade, e nós vamos fazer alguma coisa. Porque se não é melhor fechar as portas, ir para casa, ficar lá dormindo, sabe, fazendo qualquer outra coisa, para curtir. Cai na ideia de que para Deus está tudo beleza, maravilha, esquece de tudo aquilo que Ele fez pela sua igreja e curta a vida. Eu quero aproveitar as oportunidades. Terceiro, talvez essa oportunidade hoje ela vem da desgraça que está cometido na sua vida. Talvez a oportunidade hoje é transformar o mal em bom. Talvez a tua grande oportunidade hoje é olhar para o seu redor e falar: não está nada legal, não está do jeito que eu queria, não está do jeito que eu gosto, não está do jeito que eu sonho, eu planejei. Ótimo! Está aí o seu grande momento, a sua grande oportunidade de transformar a desgraça em algo agraciado. Então olha para esse momento, porque também essa é uma oportunidade. E para você que está super bem, que está sentindo as cócegas da alegria, da vida, da existência, de tudo que você talvez plantou e está colhendo, está gostando, aproveite essa oportunidade para manter. Porque infelizmente as pessoas vivem por estações. Uma estação está super bem, a outra está péssima, a terceira largou a fé, a quarta está meio assim, a quinta apostasia. É uma loucura. Então você está bem, continue dentro da oportunidade que Deus está te dando. A minha oração nessa noite, irmãos e irmãs, é que sim, nós venhamos, como Jeremias fez no seu canto de esperança no meio da desgraça, esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Aproveitemos a sua lágrima, o seu carinho, o seu amor, o seu desejo de proteção, de nos usar. E deixemos essa misericórdia dele que se renova a cada dia cair em nós mais uma vez e nos empurrar para aproveitar a oportunidade que ele está nos dando. Eu vou tocar essa canção e queria hoje te convidar para clamar a Deus com alguém. Clamar a Deus com alguém. Cuidado nessa hora. Aproveite esse momento para falar, abrir o coração. Eu queria aqui te dar 2 sugestões antes de você orar. Primeiro, para você falar como que você está enxergando a oportunidade que Deus está te dando hoje. Quais são as oportunidades que você tem hoje? Nas suas emoções, na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida, nos seus alcances, no seu sucesso, no seu avanço profissional, no seu avanço acadêmico, nos seus planos, nos seus sonhos, possibilidades, seu casamento, como é que anda? Sua solidão, como é que anda? Sua vida de pai, de mãe, de quem quer ter filho, de quem já teve, seja lá o que for. Que possibilidades estão diante de você? Possibilidade de continuo ou paro? Perpetuo ou termino? Que possibilidades, todas elas. E depois de analisá-las, clame um pelo outro, falando: Senhor, ajude-nos a, através do ouvir a sua palavra, a sua direção, a esquadrinhar os nossos caminhos. Procure alguém, por favor, e façamos isso enquanto eu vou cantar essa canção. Fique à vontade para sair, sentar, ajoelhar, faz como você quiser. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos
ao Senhor, levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e louvemos a Jeová, nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, novas são a cada manhã, e muito grande tua fidelidade. Abriremos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus e louvemos a Jeová, nosso Deus. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, novas são a cada manhã, e muito grande a fidelidade. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus. Bendito Senhor. Oh, Jesus, ouve a nossa oração. Ouve o nosso clamor, Senhor. Nós estamos aqui diante de Ti, reconhecendo, Senhor, tantas possibilidades que o Senhor tem nos dado. Nós estamos aqui, Senhor, olhando para o Evangelho e lembrando do Teu amor, lembrando do Teu desejo de abraçar o Teu povo como a galinha faz com os seus pintinhos. Oh, Senhor Jesus, deixa essa declaração de amor convencer os nossos corações mais uma vez, ao meio de tantas vezes que o Senhor já fez isso, Senhor, de que nós não devemos perder as chances, de que nós não devemos perder os dias, que nós não devemos perder os momentos, oh Senhor, mas que devemos viver com significado todos os dias, ouvindo a Tua voz, ouvindo os Teus profetas, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude. Vem, Senhor, e naquilo que cada um passa, naquilo que cada um enfrenta, fortalece hoje, para fazer com que a situação ruim se reverta, que a boa permaneça e se perpetue, que a perdida, Senhor, seja reconquistada. Em nome de Jesus, faz do Senhor sermos chacoalhados pelos Seus lamentos e não cometermos tais erros para a Tua glória e para a nossa alegria, Senhor. Oh Deus, ajude-nos a esquadrinhar os nossos caminhos essa noite mais uma vez e voltar ao Senhor para a Tua glória, para a edificação das nossas vidas
e para que vivamos um evangelho que seja o eco do que o Senhor diz, não do que aquilo que gostaríamos que Ele dissesse. Em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço com quem você orou e depois fique de pé, vamos cantar.